Foi paz, cara feliz para sempre? Não, família, infelizmente a vida real não é conto de fada, né? Você é louco, Pereira Funk, sabe por Deus. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai montar mais um daqueles nossos mapas mentais, dessa vez pra gente estudar o conflito árabe-israelense, certo? Principalmente ali o que envolve o conflito entre Israel e Palestina, beleza? Então sem muito buchicho, vamos começar aí a nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá. Vamos começar aí estudando a origem do Estado de Israel e a origem desse conflito, então vamos lá. Lá em 1947, a ONU, uma conferência da ONU que participou vários países, representantes de vários países, e votaram pela criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel já era discutida há muito tempo, mas por que ela foi decidida, foi votada em 1947? Muito relacionada ao Holocausto judeu que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, essa história você já conhece, os nazistas perseguiram os judeus na Europa, principalmente ali na Alemanha e na Polônia, certo? Então, por causa do sofrimento, do Holocausto judeu que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, é o estopim para a criação do Estado de Israel, certo? Até aí, beleza, certo? Mas aí, qual que é o problema? Qual foi o lugar que eles escolheram para criar esse território de Israel? Para criar esse território de Israel, eles levaram em conta o antigo povo hebreu. O antigo povo hebreu, ele habitou na região da Palestina desde 2000 anos antes de Cristo, aproximadamente, até 70 depois de Cristo, quando eles foram expulsos pelos romanos, pelo imperador Tito, no evento aí que ficou conhecido como diáspora hebraica, certo? Mas então os hebreus tinham vivido ali quase 2000 anos, tinham vivido ali mais de 2000 anos na região da Palestina, e por isso eles decidem criar o Estado de Israel na mesma região, na Palestina, certo? O porém é que o território já era ocupado por povos muçulmanos, por povos de origem árabe, desde lá do século 7, ou seja, desde lá de 635, os sarracenos já ocuparam esse território, e desde então a Palestina era ocupada por povos de descendência árabe, por povos muçulmanos. E claro, como que você vai enfiar outro povo ali no meio agora? Esses árabes, esses palestinos não tinham culpa da diáspora hebraica que aconteceu lá no ano 70, e nem tinha culpa do holocausto judeu que aconteceu na Europa. E como que você vai misturar os dois caras? Claro que ia gerar conflito, claro que não ia dar certo, beleza? Essa migração de judeus ali para a Palestina já era pregada há muito tempo pelo movimento sionista, já fazia uma cota com os caras aí do movimento sionista, eles pregavam a volta para a terra prometida, a volta para a terra de Sião, e por isso aí movimento sionista, certo? É importante destacar que nem todo judeu apoiou o movimento sionista, apoiou a criação do Estado de Israel, certo? É bom pra gente não generalizar. Os judeus mais religiosos, mais conservadores, mais ortodoxos, eles não apoiaram a criação do Estado de Israel e não apoiaram o movimento sionista, certo? É importante isso. Mas o fato é que o movimento sionista já tinha bastante tempo, e inclusive a migração de povos judeus ali para a Palestina já tinha começado inclusive antes da criação do Estado de Israel. Já lá em 1917, com o apoio da Inglaterra, esse movimento sionista já começou a incentivar a migração de judeus ali para Israel. Eles já começaram a montar colônias dentro da Palestina. Olha que interessante. Mas depois da criação do Estado é que vai ter migração em massa mesmo, ocupando ali a Palestina, beleza? Então vamos lá. Já logo nessa divisão do Estado de Israel, na criação do Estado de Israel, Israel já vai ficar oficialmente com 57% de todo o território da Palestina. Olha que loucura! Os caras já viviam lá há anos, já tinham suas famílias, já tinham suas casas, e de uma hora para outra mudou o país, mudou o estado que ele tinha seu território, e muitos deles tinham que sair do seu território. E detalhe, pegou mais de metade de um país inteiro, mais de metade do país da Palestina foi entregue, assim, amobejada para a criação do Estado de Israel. Claro que isso gerou revolta e descontentamentos aí gigantescos por parte dos palestinos, beleza? Nessa divisão também foi discutido a cidade de Jerusalém, já que a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada, tanto para judeus como também é sagrada para os muçulmanos. Então o que vai fazer com a cidade de Jerusalém, a cidade mais importante ali do território? A ONU decidiu que a cidade de Jerusalém deveria ser uma cidade neutra, certo? Que teria ali alguma pacificação da ONU e não seria nem de um país nem de outro. Beleza? Mas ambos teriam livre acesso.
certo? Bom, já logo que o Estado de Israel é criado, vai surgir a primeira guerra árabe-israelense, já logo lá em 1948, já logo que o Estado é criado. Porque os países da Liga Árabe, que eles se apoiavam entre eles, os países árabes, eles tinham essa liga, esses países vão defender a Palestina. Quem eram esses países? O Egito, o Iraque, a Jordânia, a Líbia, o Líbano e a Síria. Esses 5 países que eram da Liga Árabe, eles vão defender a Palestina desse Estado de Israel que estava ocupando o território palestino, certo? Então eles vão declarar e vão entrar numa guerra contra Israel. Vai dar certo? Mesmo ele sendo 5, não vai dar certo, porque Israel vence com o apoio de países ocidentais, principalmente ali de Inglaterra e França. A gente vai ver mais dessas parcerias, certo? E o que vai acontecer depois dessa guerra? Depois dessa guerra, o Estado de Israel começa a expulsar muitas famílias que viviam ali na Palestina, que até então era o território da Palestina, de uma hora para outra virou Israel. Muito desse povo teve que ser expulso, teve que sair das suas terras. E quase 1 milhão de palestinos foram expulsos das suas terras já aí por volta de 1948. E vai ficando cada vez pior. Vamos lá. Depois a gente vai ter a Segunda Guerra Árabe-Israelense, que a gente chama aí de Guerra de Suez. Vocês vão ver que não está nem diretamente relacionado com a Palestina, mas olha só. O Egito, o presidente do Egito, Abd al-Nasser, ele resolve nacionalizar o canal de Suez. Ei, professor Pereira, o que está o canal de Suez? É um canal que fica ali no Egito que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo, que liga ali a Ásia à Europa, certo? Então é uma rota comercial muito importante para deslocamentos de mercadorias, de petróleo, etc, certo? Então é muito importante estrategicamente, geopoliticamente, o canal de Suez. E o presidente do Egito canaliza esse canal. De quem era esse canal antes? Era da propriedade de capitais ali ingleses e franceses. Então, obviamente, Inglaterra e França não gostam dessa atitude do Abd al-Nasser e declaram uma guerra com o apoio de Israel e vão atacar ali o Egito, certo? Então Israel entra ali na guerra. Por quê? Por que Israel entra? Israel tinha interesse também. Israel tinha interesse ali na Península do Sinai. Bom, o Egito vai ficar sozinho nessa guerra? Não, quem vai ajudar o Egito vai ser a União Soviética. A União Soviética apoia o Egito e vai ajudar a defender ali o território vai ajudar a defender ali o território do Canal de Suez, da Península do Sinai. Vai dar certo? Não vai. Israel e seus aliados vencem essa guerra de novo e Israel ocupa a Península do Sinai. Não vai durar muito tempo essa ocupação da Península do Sinai, porque a ONU entra no meio dessa treta, a ONU manda forças de paz e obriga Israel a deixar as terras, a desocupar a Península do Sinai, certo? Mas estava claro que Israel tinha interesse nessas terras, até porque ali está o Monte Sinai, tem alguns territórios ali citados na Bíblia, certo? Bom, logo depois, alguns anos depois, melhor dizendo, vai surgir a Terceira Guerra Árabe-Israelense, que é chamada de Guerra de 6 Dias. Mas vamos lá. Por volta ali de 1964, os próprios palestinos, eles começam a se organizar em ligas, em frentes para combater o Estado de Israel, certo? Para conseguir resistir ali de alguma maneira. Então tinha diferentes ligas, diferentes frentes. Muitas vezes uma frente era até rival da outra. Muitas vezes eles tinham pensamentos políticos diferentes. Mas eles falam, não, vamos se unir agora é o momento da gente se unir contra um inimigo em comum. Então eles se unem por uma única causa, que é a libertação da Palestina. Então eles criam a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Como eu disse, era diferentes frentes, mas a principal frente que a gente pode citar era o Fatah, uma organização laica e nacionalista, ou seja, ela não tinha vínculo religioso, ela não era fundamentalista. Ela pegava em arma, mas ainda assim ela era composta por um grande grupo de professores e advogados que tentavam defender a causa palestina aí internacionalmente, certo? Então o Fatah liderou ali a política palestina junto com a OLP por bastante tempo. Conforme os palestinos foram se organizando com essa OLP, foi gerando descontentamento. Já logo de cara, Israel taxou toda a OLP de um bando de terrorista. Claro, ele estava tentando incriminar os movimentos palestinos, certo? Então, junto com os Estados Unidos, eles vão fazer ataques surpresas e vão atacar não só os territórios palestinos, onde estava a OLP, mas vão atacar também outros territórios árabes, como a Síria e o Egito, com o apoio dos Estados Unidos. Em 6 dias de guerra só, com muito poderio militar, com muita arma, eles vão ocupar de novo a Península do Sinai, vão ocupar as colinas Golã, que era um território da Síria, e vão ocupar praticamente toda a Palestina, vão ocupar o que tinha sobrado da Palestina, que era a faixa de Gaza e a Cisjordânia, certo? Então na guerra de 6 dias, em 6 dias de guerra, o Estado de Israel, junto com os Estados Unidos, exilaram cerca de 6,5 milhões de pessoas.
6,5 milhões, maioria dessas palestinas. Então, ao todo, aí, mais de 2 milhões fácil de pessoas foram expulsas das suas terras pelas tropas de Israel, certo? Bom, Israel, mesmo ocupando esses territórios, a ONU intervém de novo. A ONU tenta fazer com que Israel desocupe esses territórios. Mas eles vão desocupar? Não vai desocupar. Eles vão desrespeitar as próprias decisões da ONU e vão continuar ocupando esses territórios, certo? Então era uma pressão internacional, era um clima muito tenso que estava acontecendo. Essa guerra aconteceu lá em 1967 e os grupos árabes vão se organizar para tentar conquistar seus territórios de volta, tentar pelo menos reconquistar o que perderam, certo? E isso vai acontecer na Quarta Guerra Árabe-Israelense, chamada também de Guerra de Yom Kippur. Ela tem esse nome porque foi um ataque surpresa lá em 1977, organizado pelos países árabes, que atacou Israel, num feriado sagrado. Então era o dia do perdão para os judeus. Então eles atacaram nesse dia porque eles acharam que poderiam vencer, talvez, ali, se tivesse com a guarda baixa. Deu certo? Não deu certo. Israel venceu de novo. Na verdade, essa guerra teve uma pressão internacional gigantesca da ONU, dos Estados Unidos de um lado apoiando Israel, da União Soviética do outro apoiando os árabes, e aí tinha o medo do conflito no meio da Guerra Fria se tornar um conflito muito maior, com bombardeios muito maiores, e aí nessa pressão toda é assinado o primeiro acordo de paz desse conflito árabe-israelense, que é o acordo Camp David. Foi assinado pela Palestina? Não, não foi assinado pelos palestinos. Quem assinou esse primeiro acordo de paz foi o Egito. O Egito, ele reconhecia a legitimidade do Estado de Israel, foi o primeiro país árabe a reconhecer a legitimidade do Estado de Israel, em troca do quê? Em troca da devolução da Península do Sinai. Ou seja, ele só pegou de volta o que já era dele por direito. Então dá pra dizer que até foi um pouco abusivo esse acordo. Mas enfim, foi assinado aí o primeiro acordo, o primeiro país árabe aceitava a legitimidade do Estado de Israel. E isso foi muito ruim para a Palestina e para os outros países árabes que perderam um aliado nessa luta. O Egito era a capital ali da Liga Árabe, era o principal país da Liga Árabe e ele tinha se rendido ali da guerra, ele tinha abandonado a guerra, viu que não dava mais para ele para lutar contra Israel e Estados Unidos junto, certo? Bom, depois disso, a Palestina vai sofrer uma série de golpes, vai enfraquecer, vai perder aliados. Na década de 90, por exemplo, ela perde mais 2 aliados importantíssimos, que é a União Soviética. A União Soviética lá em 1991 ela se desintegra, ela se fragmenta, ela deixa de existir. Então a Palestina perde mais um aliado importante, que era a União Soviética, e além da União Soviética, o Iraque também. O Iraque começa a passar por crises internas, chega a passar por uma guerra ali no seu território, então o Iraque se neutraliza também em relação à guerra e a Palestina estava perdendo mais uma vez outro aliado importante. Nessa crise toda, praticamente todo o território da Palestina ocupado, foi um momento que os caras falaram assim, não tem mais o que fazer, não dá mais. E aí eles assinam esse acordo, que é o chamado Acordo de Oslo. Ele tem esse nome, Acordo de Oslo, porque ele foi debatido muito tempo lá na Noruega, lá em Oslo. Mas ele foi assinado nos Estados Unidos, em Washington. É chamado até de Paz de Washington de vez em quando, certo? Então, lá em 1993 foi o reconhecimento mútuo. A Palestina, liderada ali pelo Arafat, que era o líder da OLP, da Fatah, ele reconhece a legitimidade do Estado de Israel pela primeira vez, enquanto o Rabin, que era ali o presidente, primeiro-ministro de Israel, não tenho certeza, ele reconhece a legitimidade da OLP como um órgão político e promete desocupar alguns territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Também foi outro acordo completamente abusivo, porque Israel saiu ganhando muito com esse acordo. Mas mesmo assim, Rabin foi taxado como traidor por lado dos israelitas mais radicais, Arafat foi tratado como traidor pelos palestinos mais radicais, mas foi isso. A Palestina dá pra dizer que não tinha mais outra opção. Talvez se deixasse pra trás ia ser tudo conquistado e já não ia ter mais com que negociar, certo? Talvez a gente faça até uma aula aí sobre comparando essa decisão com uma história aí da mitologia grega, certo? Bom, acabou por aí, professor? Acabou por aí, eles fizeram acordo, foi paz, ficaram felizes para sempre? Não, família, infelizmente a vida real não é conto de fada, né? Infelizmente, já 2 anos depois, os caras já estavam começando a tretar de novo e já estavam nascendo novos conflitos. Mas aí já não cabe mais a aula de hoje, certo? Então na aula de hoje é isso, na próxima aula a gente vai fazer, essa então é a aula 1, na aula 2 a gente vai falar aí do surgimento do Hamas, das intifadas, da disputa pela cidade de Jerusalém, certo? Então a gente continua aí
mais pra frente, beleza? Espero que tenha pegado a visão, absorvido legal. Se eu ajudei seu corre aí, sua caminhada, fortalece meu corre também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta aí, deixa as dúvidas, comentários, opiniões. Também compartilha, divulga, certo? Deixa um pix aí se puder, beleza? Dá uma atenção aí na descrição do vídeo, tem bastante coisa interessante, tem minhas redes sociais, se quiser conhecer um pouco mais sobre esse time aqui também na rede social tem algumas informações, certo? Então é isso, família, aquele abraço, fica com Deus, progresso pra nós e até mais.